Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Conforme o título do vídeo sugere, vamos falar um pouquinho sobre Babilônia, um pouquinho mais sobre Babilônia. Vamos mostrar para vocês por que Babilônia não pode ser tipo da Igreja Católica em coligação com as demais igrejas cristãs evangélicas ou protestantes, como afirma a teologia adventista, ok? Mais uma vez, no início deste vídeo, eu peço a você que não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, que nos dê essa força inscrevendo-se no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? E que você, depois de assistir o vídeo, dê o seu positivo ou o seu negativo. Isso nos ajuda, né, perante o YouTube, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos ler aqui Apocalipse 14, versículos de 6 a 8 por enquanto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Fiquemos por aqui por enquanto. Nós já tratamos de explicitar e explicar para vocês o sentido de evangelho eterno. Por que o evangelho é eterno? E mostramos que esta será a última mensagem que nós cristãos daremos a um mundo envolto em trevas, um mundo mergulhado em trevas espirituais densas e profundas. Já explicamos isso. Agora, vale lembrar também que ao mesmo tempo em que nós estaremos proclamando as boas novas de um evangelho eterno, pensado, elaborado propositalmente por Deus na eternidade, e é por isso que ele carrega o adjetivo de eterno, estaremos proclamando também um juízo. É tempo de juízo. Juízo de Deus. E esse juízo, ao contrário do que a teologia adventista afirma, não é um suposto juízo que supostamente tenha se iniciado em 22 de outubro de 1844. Não é esse o juízo. O juízo ao qual se refere essa proclamação é a própria volta do Senhor Jesus, conforme você poderá ver aí mesmo no capítulo 14, a partir do verso 14. Olha só: olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então saiu outro anjo do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Você percebe que isso aqui são descrições tipológicas, simbólicas e metafóricas da própria volta de Jesus, que quando chega, produz juízo. Ele chega, evidentemente, para fazer justiça aos santos de todas as épocas, né? Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme diz Paulo aos Tessalonicenses. Depois, nós, os que ficarmos vivos, né, seremos transformados, né, num piscar de olhos, e juntamente com os mortos ressurretos, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Certo? É isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro ali ao escrever aos Tessalonicenses. Portanto, essa mensagem dos três anjos, ela é uma mensagem de boas novas, ela ainda é a última mensagem do evangelho sendo proclamada ao mundo, mas também é uma mensagem de juízo. Mas juízo especificamente para quem? Nós temos dois entes aqui, né? E esses entes, eles sofrerão o juízo de Deus. O primeiro ente a sofrer o juízo de Deus é a própria Babilônia. Nós já tratamos disso ao discutir o capítulo 17.
Porque o capítulo 17 do Apocalipse, nós não vamos ler agora, porque nós já tratamos desse assunto, ele trata de descrever o juízo de Deus sobre a Babilônia. Babilônia é aquela mulher meretriz, é aquela mulher prostituta, é aquela mulher que teve uma relação promíscua com todas as nações da terra, através do seu vinho. Então nós temos uma mensagem de evangelho, a última mensagem de evangelho, de boas novas, de convite para o reino de Deus a um mundo perdido, é a última mensagem. Nós também temos uma mensagem de juízo sobre Babilônia primeiro e depois sobre os adoradores da besta, que é a mensagem do terceiro anjo, nós não lemos aqui agora. Mas é importante dizer o seguinte, olha, caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Todas as nações aqui têm um sentido universal, todas as nações. Babilônia não pode ser igreja católica, porque a igreja católica, ela não, digamos, ela não se comprometeu com todas as nações. Nem todas as nações estiveram de algum modo comprometidas ou ligadas ao catolicismo. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é preciso ser historiador, ter diploma de historiador na parede para saber disso. E no mundo de hoje, a igreja católica ela não tem a permissão de desenvolver o seu ministério em determinadas nações. Então a igreja católica, embora seja uma igreja mundial, ela está presente em boa parte do mundo, mas não em todas as nações. O mesmo nós podemos dizer de qualquer outra organização evangélica, cristã evangélica ou protestante. Não existe ninguém que esteja presente nos evangélicos ou protestantes em todas as nações da terra. Como é que nós poderíamos então entender que a grande Babilônia que cai, ela cai porque fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição? Que vinho seria esse? Existem alguns entendimentos por parte dos teólogos que estudam a escatologia bíblica hoje, dando sentido esclarecimento para essa metáfora do vinho de Babilônia. O vinho poderia ser um tipo do petróleo, porque o petróleo, aí sim, o petróleo, ele está em todo o mundo e ele foi ofertado por Babilônia a todo mundo. Babilônia seria então aí uma representação de nações árabes muçulmanas. E essas nações árabes muçulmanas, nós sabemos que elas sobrevivem em função do que mesmo? Do petróleo. Elas sobrevivem em função do petróleo. Elas se enriqueceram de modo espantoso através do petróleo. E aí sim, para todas as nações, para todas as nações. Então, o vinho de Babilônia, com a qual ela se prostituiu, o vinho seria mais plausivelmente aplicado à questão do petróleo do que propriamente a doutrinas bíblicas ou doutrinas espúrias, doutrinas errôneas, sustentadas supostamente pela Igreja Católica e até mesmo pelos protestantes. Bom, vamos começar a entender um pouquinho essa questão de Babilônia dentro da história. Primeiro nós começamos dizendo o seguinte para vocês. O antigo sistema religioso babilônico girava em torno da adoração ao sol, lua e estrelas. E nós temos uma religião hoje que, como símbolo, como seu símbolo maior, mais expressivo, é o quê? É a lua crescente e a estrela. Que religião é essa, senão o Islã? Eu tenho aqui a bandeira da Turquia, que é um país islâmico. Esse é o símbolo que todos nós conhecemos. O Islã, esse é o símbolo maior do Islã. A lua crescente e a estrela. Esses símbolos, gente, nos remetem para Nimrod e Samiramis. Como nós dissemos, Samiramis era a esposa de Nimrod, mas ela também era sua mãe. Essa meretriz
começou todas as falsas religiões do mundo. Samíramis. Em Babel se iniciou os falsos cultos e religiões apóstatas. Foi lá em Babel que tudo isso começou. Lembram-se da confusão das línguas? Lembram-se disso? O culto a Nimrod e a Samíramis começou a se espalhar por todo o mundo após a divisão das línguas em Babel. Isso está lá descrito em Gênesis 11, a gente não vai ler agora para ganhar tempo. A maioria das nações que surgiram dali, dessa divisão, dessa confusão de línguas, tinham um deus e uma deusa como base de sua religião, que começou com Nimrod e Samíramis. Nós podemos aqui elencar aqui algumas nações com seus deuses e deusas. Por exemplo, na própria Babilônia, Bel e Belit. No Egito, Osíris e Ísis. Na Assíria, Assur e Estar. Na Medo-Pérsia, Mitra e Anahita. Na Grécia, Hélios e Artemis ou Ártemis. Em Roma, Apolo e Diana. A lua crescente, meus irmãos, era o símbolo de Baal, Ramon e Astarote, a deusa das estrelas. E a Bíblia cita em várias ocasiões essa divindade, Astarote, que é o nome plural para as deusas, né, das estrelas. Então, esse culto a um deus e a uma deusa, esse culto passou de um império para outro, de uma nação para outra, e foi se perpetuando. Em toda a Bíblia, esse casal, Nimrod e Samíramis, esses casais de deuses que nós elencamos aqui agora, é chamado de Baal e Astarote. Aqui em Atos 7:43, vamos ler lá, Atos capítulo 7, versículo 43. Na verdade, não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Então aqui em Atos 7:43, nós temos um casal também sendo mencionado aqui. Um casal que recebeu a adoração do povo de Israel no passado, Moloque e Renfã. Você percebe que os nomes são diferentes, mas o símbolo que os define continua o mesmo, ou seja, a lua crescente e a estrela. No Egito, a lua e a estrela foram postos na cabeça de Ísis. O touro Apis possuía chifres. Touro Apis era uma divindade egípcia. Possuía chifres em forma de lua crescente, com uma serpente no meio, que também recebia a adoração. Tanto é verdade isso, que naquele episódio onde o povo de Israel, liderado ali por Arão, pressionado pelos idólatras no meio do povo, construiu ali um bezerro de ouro, né? Esse bezerro de ouro, ele não foi construído assim do nada, né? A idealização que serviu como uma espécie de modelo mental ou imaginário para a construção desse bezerro não surgiu do nada. Esse bezerro de ouro era uma representação do touro Apis, o touro egípcio Apis, que carregava a imagem da lua entre os seus chifres em forma de crescente. E no meio ali tinha uma serpente. É por isso que lá em Êxodo 32, abram lá. Vamos abrir lá para a gente entender isso. Êxodo 32. A partir do verso 1 a gente lê. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Façam para nós deuses. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. São esses os deuses.
Ou seja, por que são esses os deuses se era apenas um bezerro? Mas é porque o bezerro, ele, como eu disse, eu tenho aqui uma foto que eu posso mostrar para vocês, só para que vocês tenham uma noção de como seria esse touro, esse bezerro, né, que tinha um chifre. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui, fica mais fácil. Estão vendo? É um touro com os chifres em forma de crescente e a lua em cima, e no meio, não sei se vai dar para ver aí, no meio tem uma serpente. A imagem está um pouco ruim aí, mas no meio tem uma serpente. Então veja bem, não era apenas o touro que era adorado ali no deserto pelo povo de Israel, né, em rebeldia, em afronta assintosa contra o Deus Criador. Então havia o touro ápice e uma serpente no meio ali, e o seu chifre em forma de crescente com a lua no meio, certo? Em Roma, gente, Samiramis era Diana, cuja imagem carregava sobre a cabeça a lua crescente e a estrela do Islã. Vocês percebem que os símbolos vão permanecendo, né? Os nomes mudam, mas os símbolos que identificavam esses deuses eram os mesmos, né? Adoravam-no também na forma de um meteorito que caiu do céu. Vocês sabiam disso? Que Diana era adorada na forma de um meteorito que havia caído do céu? Sabiam disso? Quando os apóstolos tentaram ministrar ao povo de Éfeso, começaram a clamar por 2 horas. O povo de Éfeso começou a clamar por 2 horas o seguinte: olha, grande é a Diana dos Efésios. Vamos ler isso? Atos capítulo 19, versos 34 e 35. Atos 19, versos 34 e 35. O texto diz assim: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Olha só. Estão vendo? Então, o povo adorava Diana também na forma de um meteorito que havia caído do céu. A imagem que caiu do céu, portanto, é um meteorito que os efésios adoravam, como se fosse a própria Diana, gritando: grande, grande, grande é Diana. Gente, isso é exatamente como os muçulmanos louvam Alá. Eles se curvam em direção à cidade de Meca, repetindo a seguinte expressão: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que significa o quê? Allah é grande. Meca se tornou, como Éfeso, a cidade que detinha o meteorito que caiu do céu. Do mesmo modo que os efésios faziam, os muçulmanos prostram a um meteorito que caiu do céu. Tem muita gente que não sabe disso. Existe ali na principal mesquita de Meca, a grande mesquita de Meca, uma espécie de construção em forma de cubo, né? E esse cubo é chamado de a Kaaba, né? Uma espécie de templo quadrilátero construído no centro da grande mesquita de Meca. Desse modo, Meca é a grande prostituta, cujos adoradores chamam de grande. A única cidade religiosa no deserto, como descrito lá em Apocalipse 17, é Meca. É Meca. Os muçulmanos afirmam que a pedra Kaaba era uma estrela que caiu do céu, do mesmo modo que Samiramis, lá na antiga Babilônia. Vocês podem perceber o seguinte também, né? Falando aqui a respeito da cidade no deserto. Roma não está localizada no deserto. Meca, sim.
Quando Israel esteve no deserto, como nós mostramos aqui, né? Eles construíram um bezerro de ouro que Moisés, evidentemente, depois destruiu, conforme o relato bíblico. E esse bezerro, como nós dissemos aqui, era uma representação do touro Apis, um bezerro deus do Egito. O deus touro, que levava o próprio símbolo da prostituta Ísis entre seus chifres em forma de crescente. Tudo isso, gente, é fato, são fatos, né, que nós estamos apontando para vocês aqui. E tem um detalhe, graças às descobertas de Ron Wyatt, um arqueólogo, sabemos que essa falsa adoração do bezerro de ouro lá no deserto ocorreu no deserto da Arábia Saudita, do que hoje é a Arábia Saudita, onde o altar para o bezerro de ouro está mantido em segredo pelo governo saudita. Esse altar ainda está em pé e a sua localização é um segredo guardado às 7 chaves pelo governo saudita. O mesmo país e deserto onde os judeus adoraram a besta bezerro de ouro, foi ali, no que hoje é a Arábia Saudita, que aconteceu a adoração do bezerro de ouro por parte do povo apóstata de Israel. E onde a estrela prostituta está, ela está lá no deserto. Meca se tornou o centro global da lua e da estrela, exatamente a mesma religião da antiga Babilônia. Antes do Islã, Meca era uma cidade dedicada a muitos falsos deuses. Havia ali a falsa deusa Alat. Ela era a esposa de Alá. Alat era a deusa da lua e da fertilidade. Qualquer relação ou coincidência com Semiramis não será simplesmente uma coincidência, né? Porque Semiramis também era tida como a deusa da lua e da fertilidade. E estes símbolos, né, tanto de divindades masculinas quanto femininas, é que Satanás tem usado desde o início. Interessante que quando Maomé tomou a cidade em 632 da nossa era, Maomé destruiu todos os ídolos de Meca, mas conservou a Caaba, a pedra negra. A pedra Caaba é o ídolo da prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os muçulmanos, gente, vêm de todos os lugares do mundo para o Hajj, aquela peregrinação anual a Meca. Todo muçulmano é obrigado a fazer pelo menos isso uma vez na vida. Essas pessoas, oriundas de povos, multidões, nações e línguas, circulam em volta da Caaba como se fossem um fluxo de muitas águas. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto para mostrar para vocês como isso acontece. É interessante isso. Eu tenho aqui uma foto no meu celular. Tá dando para ver aí mais ou menos, né? Vocês também já devem ter observado vídeos, né? Que tratam dessa adoração do povo em volta da Caaba. Olha só isso aqui, essa foto aqui, ela expressa melhor o que nós tentamos dizer aqui. Os muçulmanos girando em torno da Caaba, parece um fluxo de água, né? Girando ali em torno da Caaba. Os muçulmanos prostram e adoram a imagem de Semiramis ou Diana, que caiu do céu. Porque ali, naquele templo ali, em forma de cubo, está a pedra negra, a Caaba, o meteorito que caiu do céu, mas que recebe adoração. Interessante também é o seguinte, a chamada para a oração dos muçulmanos se assemelha à chamada para a adoração da estátua que Nabucodonosor erigiu no deserto de Dura. Quando as pessoas ouviam uma música, né, eram obrigadas a adorar a imagem. Isso está lá em Daniel 3, versículos de 1 a 8. A gente não vai ler para ganhar tempo. Aqueles que se recusassem a adorar a imagem seriam o quê? Seriam mortos.
O culto a Bel, na Babilônia, girava em torno do culto ao sol. E, espantosamente, os templos de oração islâmicos se baseiam nas 5 posições do sol ao longo do dia. A imagem que exige a adoração da primeira besta em Apocalipse 13 pode ser a própria pedra negra, Caaba. Sabe por quê? Porque Maomé declarou que um dia essa pedra negra, a Caaba, falaria e que daria sabedoria a todos que a tocassem. Na Babilônia, eles adoravam o deus Sol através do quadrado mágico. Deixa eu ver se eu tenho uma foto desse quadrado mágico para mostrar para vocês aqui também. O quadrado mágico, está aqui. É óbvio que isso aqui é uma representação do quadrado mágico. Vocês estão vendo aí? E aqui nesse quadrado mágico estão números de 1 a 36. Eles acreditavam, os babilônios, que os números representavam as 36 constelações que também eram deuses. E o total de todos esses números equivale a 666. Está aqui uma foto, né, do quadrado mágico babilônico. Não dá para ver direitinho, mas embaixo aqui tem o número 666. A soma de todos esses números aqui, dentro desse quadrado mágico, dão 666, ou dá 666. Bom, esse símbolo, esse quadrado mágico, ficava escondido ali na praça de Babilônia. É um símbolo que abrangia todos os falsos deuses da Babilônia. Esse formato do quadrado mágico cria um cubo tridimensional, né, ou casa para esses deuses, que é exatamente o próprio formato da Caaba. O próprio nome Caaba significa quadrado ou cubo. Caaba representa o sol, em torno do qual todos os muçulmanos giram como as estrelas. E quem vê de cima esse espetáculo dos muçulmanos girando em torno da Caaba, né, esse fluxo de pessoas circulando a Caaba, para muitos isso se assemelha à forma da galáxia, né? O interessante é que o deserto onde Nabucodonosor construiu a sua imagem era chamado de deserto de Dura, que significa, sabe o quê? Círculo. Dura significa círculo. Os muçulmanos retratam Alá em símbolos do sol e da estrela nas portas da Caaba. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto das portas. Ah, tem. Isso aqui é uma foto da porta da Caaba. O sol, aqui é uma representação pictórica, né, do sol. Isso está na porta da Caaba, viu? É onde o nome de Alá é retratado com o símbolo do sol. Na Bíblia traduzida para o árabe, olha outro dado interessante aqui. Na Bíblia traduzida para o árabe, o número 666 é uma palavra. E essa palavra é rocha ou pedra, como pedra negra ou Caaba. A Bíblia, evidentemente, está nos dizendo que 666 está diretamente ligado à pedra Caaba. A pedra Caaba do Islã. Outro fato interessante é que a distância exata entre Meca e o Domo da Rocha em Jerusalém é 666 milhas náuticas. 666 milhas náuticas. Maomé chamou a pedra negra, Caaba, de Yamen Allah, ou a mão direita de Alá. Na Bíblia, Jesus está sentado onde? À direita de Deus, à destra do trono de Deus. E o interessante é o seguinte, né? É que em Efésios 2:20, vamos abrir lá.
Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O Islã tem uma pedra, essa pedra é adorada como se fosse uma espécie de deusa que caiu do céu, né? Os muçulmanos no Hajj, eles dão 7 voltas em torno dessa pedra, né? E nós no cristianismo também temos a nossa pedra, só que a nossa pedra é Cristo. É sobre ela que nós estamos fundamentados. A pedra Kaaba do Islã é um substituto para Cristo, gente. Será que vocês não percebem isso? Maomé afirmava que aquele que circular a Kaaba 7 vezes e depois tocá-la, ficaria livre dos seus pecados, porque a pedra Kaaba levaria os pecados desses que a circulassem 7 vezes e tocassem nela. Né? Mais uma contrafação do que Cristo faz com os nossos pecados. Maomé substitui Cristo por uma pedra caída do céu. Olha, não foi à toa que Deus lá no deserto deu ordem para o povo, né? Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Diz assim: quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Deus deu uma ordem expressa para que o seu povo não adorasse o sol, a lua, as estrelas. Mas o que o povo fez foi exatamente o contrário. O povo de Israel desobedeceu a essa ordem e os muçulmanos também desobedecem essa ordem de Deus. Leamos Atos capítulo 7, verso 39. Atos 7, 39 diz assim: nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito. Gente, Meca significa mãe de todos os acampamentos. Meca é a mãe das cidades islâmicas em todo o mundo. Meca é a mãe também, sabe do quê? Do terrorismo islâmico. E Meca também é responsável pela morte de muitos cristãos, como está profetizado em Apocalipse capítulo 17. Nós já tratamos disso, mas não custa nada a gente ler. Apocalipse 17, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Embriagada com o sangue dos santos, sangue das testemunhas de Jesus. Nós cristãos estamos sendo perseguidos hoje basicamente em todo o mundo, né? Especialmente ali no Oriente Médio. E outra razão pela qual Babilônia é chamada de a Grande, a Mãe, é porque ela é a maior falsa religião do mundo. E ninguém duvida disso, porque isso hoje é um fato, né? E o Islã está embriagado com o sangue dos santos, que é derramado no que eles chamam de jihad. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos é dito o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. Vocês percebem que nós que estivermos proclamando a última mensagem de Deus para o mundo, um mundo mergulhado em trevas densas e espirituais, trevas profundas, muitos de nós, como nós estamos já dizendo nesses últimos vídeos, seremos vítimas, né? Seremos martirizados. Muitos de nós seremos martirizados. Seremos mortos. Muitos cristãos serão mortos.
por conta simplesmente de proclamarem o Evangelho eterno. Só que ao proclamar o Evangelho eterno, eles também proclamam uma mensagem de juízo, que é a iminente volta do Senhor Jesus, né? Eles proclamam também a queda de Babilônia. Vocês percebem também, gente, um detalhe muito interessante a respeito de Babilônia. Babilônia, você não vê Babilônia mais depois que ela é destruída. Apocalipse 17 descreve a destruição dela e nós já tratamos disso. Você não vê mais Babilônia sendo mencionada, por exemplo, no juízo final. Porque olha aqui, Apocalipse 19, versos 20 e 21 diz assim: Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois quem? Besta e falso profeta. Foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Você percebe que Babilônia não é lançada no lago de fogo. Por que ela não é lançada no lago de fogo? Porque ela foi destruída. Foi destruída por quem mesmo? Segundo Apocalipse 17, nós já tratamos disso, foi destruída pela própria besta, e receberá o auxílio de 4, ou melhor, de 10 reinos ou nações, que ali no Apocalipse são 10 chifres, estão tipificados como 10 chifres. Então você percebe que Babilônia, ela cai. Mas apesar de Babilônia cair, né, o sistema religioso mantido pela besta e o seu falso profeta, no caso, a segunda besta, retratada lá em Apocalipse 13, eles continuam em pé, exigindo a adoração de todos os habitantes da terra. É por isso que a terceira mensagem angélica trata de advertir aos adoradores da besta. Ela é direcionada para os adoradores da besta. Olha aqui, verso 9 em diante, Apocalipse 14. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Viram? O povo que transmite essa mensagem de advertência aos adoradores da besta, são descritos aqui como, olha o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse povo é um povo perseverante, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós guardamos os mandamentos de Deus não porque nós somos capazes e poderosos de guardar todos eles sem transgredi-los, não é por isso. É porque nós guardamos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É em Jesus que nós obedecemos, é em Jesus que nós guardamos, é em Jesus que nós somos santos, é em Jesus que nós somos justos, é em Jesus que nós já estamos perfeitos do ponto de vista espiritual. É em Jesus. O texto é claro. No verso 13 diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por quê? Muitos serão mortos. Por quem mesmo? Por Babilônia, que depois vai cair, e depois pela a própria besta e seu sistema religioso apóstata, falso. Seremos perseguidos e mortos. Muitos de nós perderemos a vida por conta de proclamarmos esse evangelho. Mas Deus nos garante o quê? Nos garante que as nossas obras vão nos seguir. Ou seja, elas servirão como testemunho de que nós éramos filhos de Deus, pertencíamos a Deus, estamos seguros em Deus apesar de passarmos pela morte. O método mais conhecido de eliminação de cristãos hoje é o quê? É a decapitação. E quem é que se utiliza desse método de matar cristãos hoje no mundo? É a Igreja Católica? São os protestantes? Não. É o Islã. Então, gente, esse papo de que Babilônia
Babilônia, mãe, é a Igreja Católica. E as filhas de Babilônia são todas as igrejas protestantes caídas, ou apóstatas. Esse papo, ele não se fundamenta na Bíblia. Não se fundamenta na Bíblia. Hoje nós tratamos de elencar aqui alguns detalhes sobre a falsa religião que se iniciou lá em Babel, com o culto de Nimrod e Samiramis, e que esse culto foi, evidentemente, passado de nação para nação, império para império. Mudaram-se os nomes das divindades pagãs, mas os símbolos continuaram os mesmos, e hoje nós temos como a principal religião do mundo, uma religião que sustenta como símbolo o símbolo das divindades, as mesmas divindades pagãs que eram adoradas nos países, nas nações ímpias do passado. O crescente e a estrela. Então nós mostramos para vocês alguns elementos que vão fazer com que, no mínimo, você pare e pense. No mínimo. Vão fazer com que, no mínimo, você comece a questionar a escatologia adventista. Espera lá. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? Ou seja, você vai perceber que a escatologia adventista, ela tá perdida aí com esse papo de Papa sendo besta, Igreja Católica sendo Babilônia, as filhas de Babilônia sendo todas as igrejas protestantes, apostatadas, caídas, e só a Igreja Adventista, né, posando como a única Igreja de Deus na Terra, o único povo que será perseguido verdadeiramente agora, no fim dos dias. Vocês vão começar a perceber que isso é uma coisa estranha. Né? Esse entendimento, ele é por demais arrogante, exclusivista, sectarista. Só os adventistas é que estão com a verdade, só eles possuem a verdade. Só eles têm a capacidade de guardar todos os mandamentos de Deus. E pensam que guardar os mandamentos de Deus é assim como eles fazem hoje. Não, nós aceitamos a vigência deles. Só aceitar a vigência dos mandamentos não significa guardá-los na prática. É necessário guardá-los. Quando a Bíblia diz guardar, é guardar mesmo. Só que nós não guardamos. Nós não temos condições de guardar. Nós não temos esse poder em nós. A Bíblia diz que não há homem que não peca. Não há homem que não peque. Ou seja, então, se não há homem que não peque, todos os homens transgridem os mandamentos. Então, todos os homens não guardam a lei de Deus. Mas como é que os cristãos guardam? Em Jesus. Nós guardamos em Jesus, estamos escondidos com Cristo. É pelo fato de estarmos em Jesus que nós guardamos os mandamentos. Não por nossa causa, mas por causa de Jesus. Jesus guardou os mandamentos. E se nós estamos em Jesus, escondidos em Jesus, é por isso que não há mais condenação a nós. Jesus guardou os mandamentos em nosso lugar. Nós ficamos aqui, claudicando, né? Tropeça aqui, tropeça ali, tropeça aqui, tropeça ali, cai aqui, cai acolá. Então, comece a pensar, comece a questionar alguns posicionamentos, alguns postulados da igreja concernentes a fatos relativos aos últimos dias. Isso é importante você fazer. Não estou falando para você desrespeitar, sair por aí xingando, sair, né, meter o pé na porta, nada disso. Estou falando para você pensar. Comece a questionar, comece a fazer alguns questionamentos. Comece a analisar a Bíblia de forma livre, sem aresta, sem tapa, né? Sem uma canga no seu pescoço que te direciona para outro lado. Não vai por aqui não, você não pode ler isso aqui não. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, procure mais entendimento a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que a palavra de Deus verdadeiramente diz, e não somente aquilo que a sua igreja diz como sendo verdade. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você que esteve conosco até esse momento. Em nome de Jesus, eu rogo uma bênção sobre você e sua família. Amém.